Olá pessoal, eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos ver como é que se faz um histograma, tá ok? Vamos ver o que é histograma. Aqui nós temos a definição de histograma. Só que é o seguinte, gente, eu não vou ler essa definição porque lendo assim a gente não vai entender muita coisa. Eu vou mostrar direto como é que se faz o histograma. Veja bem, ele é um gráfico que nós fazemos pegando os dados da distribuição de frequência com intervalo de classe. Veja bem, você tem aqui um intervalo de classe qualquer, ó. Temos aqui o I, que é a classe, temos os dados e as classes em si, temos a frequência simples e temos aqui o ponto médio de cada classe. Nós já vimos tudo como é que faz isso aqui, já vimos em aulas anteriores como é que se faz isso aqui, pode ser que eu relembre para vocês agora. E como é que se faz o histograma? Veja bem, o histograma ele é um gráfico que a gente vai fazer assim, ó. Fazemos um eixo horizontal. Nesse eixo vão conter os dados, seja que dado for, tá bom? Ó, se aqui no caso estiver falando de idade de pessoas, ó, de 41 a 45 anos, de 45 a 49 anos, de 49 a 53, eu já mostrei como é que se faz essa distribuição. E aqui eu coloco os dados, ó. No caso aqui são as idades das pessoas. E eu vou colocar outro eixo aqui, um eixo vertical, onde vai aparecer a frequência desses dados. Nesse caso aqui será a frequência das idades das pessoas, a frequência simples. É bem fácil, gente, ó. Os dados em si e a frequência com que esses dados aparecem na nossa distribuição de frequência, tá? Veja bem, esse eixo aqui, eu vou graduar ele, gente, aqui, ó. Graduar com intervalos iguais. Olha só, de um para o outro aqui são intervalos que são iguais, ó. E nesses dados eu vou colocar esses intervalos aqui, ó. Como é que eu vou olhando? Ó? De 41 a 45, que foi o que apareceu aqui, ó. Primeiro intervalo, classe 1, primeiro intervalo, 41 a 45, ó. Tá aqui, ó. É esse intervalozinho. Depois de 45 a 49, ó, tá aqui, ó. 45 a 49, pulei mais 4. Aqui a amplitude desse intervalo é 4, né? De 49 a 53, está aqui, ó. 49 a 53. 53 a 57, eu coloco aqui. 57 a 61 e 61 a 65. Todos esses intervalos foram representados aqui nessa barra horizontal, aliás, nesse eixo horizontal. Nesse eixo vertical aqui, gente, nós vamos colocar outra graduação. E essa graduação aqui, pessoal, vocês vão fazendo conforme manda o bom senso de vocês. Porque no que eu fiz aqui, eu coloquei de 2 em 2. E eu vou colocar, gente, pensando no seguinte, quem é o maior dado? A maior frequência foi o 13. Aliás, dado não, né? Quem é a maior frequência? A maior frequência foi o 13 aqui na classe 1. Então, eu vou graduar isso aqui de 1 a 13. Só que veja bem, se eu for colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 13, isso aqui vai ficar muito cheio, muito poluído. Então, eu pensei assim, vou colocar de 2 em 2. E aí coloquei 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Se, por exemplo, aparecer aqui o dado de 8, entre 8 e 10, o 9. Se aparecer o 9, eu marco aqui, ó, no meio entre o 8 e o 10. Se aparecer 11, eu marco aqui entre 10 e 12, tá tranquilo? Veja como é que nós vamos fazer. Eu vou olhando aqui, ó. No intervalo de 41 até 45, eu olho aqui quantos foram. Foram quantos? Foram 13. 13 dados do 41 ao 45. Então, eu venho aqui no 13, marco aqui, ó, e vou levantar uma barra retangular, ó, até o 13. Tá bom? Ó, marquei do 41 até 45. Tem 13. Pessoal, lembrando que é necessário você assistir às aulas anteriores para você poder entender essa direitinho. Antes de fazer o histograma, você tem que saber como é que se faz uma distribuição de frequência com intervalo de classe, o que é o ponto médio, o que são as frequências, senão não vai adiantar você estar assistindo essa aula. Vamos continuar aqui.
Segunda classe, do 45 ao 49. São quantos que foram do 45 ao 49? Foram 6. Então, eu vou marcar aqui no 6, ó, e vou subir uma barra até aqui o 6. Ó. Outro retângulo. Note, gente, que os retângulos têm que estar pegados um no outro. Ó. Não pode ter espaço entre um retângulo e outro. Esses retângulos têm que estar justapostos. Ó. Justaposto é estar um colado no outro. Se fosse sobreposto, gente, seria um por cima do outro, mas não é justaposto. É um colado aqui no outro, tá? Ó, um do lado do outro. Vamos fazer outro aqui, ó, do 49 ao 43, ao 53, que é esse intervalozinho aqui, ó. Do 49 ao 53 foram 8 dados, então eu marco aqui no 8, ó, só para a gente ter uma noção. E vou subir outro retângulo justaposto a esse anterior, até o 8, tá ok? Depois, do 53 ao 57, foram apenas 2 dados, do 53 ao 57. Então, eu marco aqui no 2, ó, só para ter uma noção. Ó, gente, esse tracinho que eu estou passando aqui é só para você entender melhor, mas não é necessário fazer ele, não. Então, do 53 ao 57, nós vamos ter 2 dados. Depois, do 57 ao 61, foram 10 dados. Eu marco aqui, ó, só para ter uma noção. E vou subir um retângulo justaposto ao anterior até o 10, ok? Vamos marcar aqui a nossa última classe, que é do 61 ao 65. Do 61 ao 65, foi apenas um dado que ocorreu. Então, eu vou marcar aqui no 1, ó, entre o 0 e o 2 é o 1. E vou subir o meu retângulozinho até ele, ó, marcando 1 aqui. Gente, depois que a gente faz isso, nós vamos ter que marcar os pontos médios em cada um desses intervalos. E esse ponto médio a gente tem que colocar aqui bem no meiozinho do retângulo, tá bom? Ó, porque ele tem que coincidir com o ponto médio aqui da base do retângulo, tá? O ponto médio entre o 41 e o 45 é o 43, nós já calculamos aqui, ó. Se você tiver esquecido, a gente vai fazer a média aritmética entre o 41 e o 45. Faz 41 mais 45 é igual a 43. Depois o ponto médio entre o 45 e o 49, que foi 47, já está aqui. Depois o ponto médio entre o 49 e o 53, que foi 51, se você quiser saber como foi, ó, 49 mais 53 e divide por 2, que vai dar 51. Depois o ponto médio entre o 53 e o 57, que foi exatamente 55. Ó, 53 mais 57 dividido por 2, que dá 55. Vou colocar bem aqui no meinho, ó. Gente, tem que estar coincidindo com o meio aqui do retângulo, tá bom? Do 57 ao 61, o ponto médio foi o 59. 57 mais 61 dividido por 2, que dá 59. E do 61 ao 65, o ponto médio foi 63. Pessoal, por favor, não confundam, não pense que essa barra está dizendo que é 53 elementos. Não são 53 elementos. Aqui está falando que a média das idades aqui é 43. E a quantidade de dados aqui, ó, no caso, foi 13, tá ok? Ó, como é que eu leio? Ó? 13 pessoas tiveram uma idade média flutuando ali em torno do 43. Aqui, do 45 ao 49, foram 6 pessoas que têm entre 45 e 49. E a idade média entre elas dá 47, entendeu? Por exemplo, 63, mais um aqui, 763. Quantas pessoas existiram com idade entre 61 e 65 anos? Não é 63, é uma pessoa só que você vai olhar. 63 é a média desse intervalo, tá bom? Olha só, pessoal, só falta uma coisinha para a gente concluir aqui. Você nota que existiu um primeiro intervalo aqui, em que eu não marquei nada.
Esse intervalo, pessoal, seria o intervalo do 0 até 41. Olha só, mas como não existe dado nenhum entre o 0 e o 41, eu já resolvi começar desse dado aqui, mas eu não poderia começar encostado aqui na origem do nosso sistema, porque existe um intervalo aqui. Mas só que esse intervalo não nos interessa, já que só existem pessoas de 41 anos em diante. Então, esse intervalo aqui não nos interessa. E ele não está proporcional a esses intervalos aqui. Ó. Note que todos esses intervalos têm o mesmo tamanho. E esse aqui eu deixei um pouquinho maior. Poderia até ser um pouquinho menor. Mas só que eu sei que esse intervalo aqui não nos interessa. Então, eu coloco esses dois tracinhos aqui, simplesmente para dizer que esse intervalo não tem nada a ver com o nosso estudo, tá bom? Que o nosso estudo já começa do 41, tá bom? Olha só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do assunto histograma. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda aí o comentário. E no comentário, se for possível, você diz de onde é. Eu gostaria de saber de onde é que estão assistindo minhas aulas. E se você gostou, sinaliza aí um joinha, porque é muito importante para o nosso canal. E se puder, se inscreva também no nosso canal se você achou interessante, tá ok? Fique com Deus e até a próxima.